O advogado Jair Gevaerd é mestre e doutor em Direito Societário e professor há mais de 15 anos. O livro, publicado pela editora Ítala, aborda todos os pontos importantes que devem ser observados na elaboração de um contrato de sociedade. O livro, ele procura resumir para o uso de quem quer ser sócio, pretende iniciar uma sociedade, ou para aquele que já é sócio, ele resume a experiência, uma experiência longa de muitos anos atuando em casos de dissolução de sociedades. Então, eu procuro mostrar que não é um pecado capital buscar clarificar todas as situações antes de fazer a sociedade, antes de celebrá-la. Muito pelo contrário, no Brasil é muito comum essa conversa sobre a cordialidade do brasileiro, que às vezes implica uma certa timidez em enfrentar certas questões chaves que devem ser vistas com muita franqueza antes de se fazer a sociedade, e uma vez celebrado o contrato, mostrar o cuidado que é necessário que as partes tenham umas com as outras e na condução do próprio negócio, não é? Então há essa primeira parte do livro que trata de, digamos assim, alguns conselhos, algumas dicas sobre como negociar propriamente o contrato social, e numa segunda parte eu tenho exemplos de cláusulas. Por exemplo, a questão do divórcio do sócio, por exemplo, a questão do aporte do capital, quando há sócios de portes diferentes, um que é mais abonado economicamente, o outro que é menos, quando existe uma separação, quando existe, aí é um fato que ocorre, a vida humana infelizmente ela tem limites, quando ocorre a morte de um dos sócios, a recepção dos filhos com o sócio falecido ou não, esse tipo de coisa, Gilberto. O que mais pega na hora de se fazer uma sociedade ou de pelo menos redimensionar essa sociedade? Olha, eu diria a você que não existe assim uma casuística, embora existam aqueles pontos que, como os americanos chamam, são os red flags, as bandeiras vermelhas, que é o divórcio do sócio, que é a morte do sócio, que é a questão do aporte, e esses problemas sempre acontecem e nos pegam de surpresa. Eu diria que fora dessa casuística clássica e tradicional, nós temos tudo aquilo que não foi antecipado com a devida clareza e assertividade no início, esse problema ele tende a reencarnar num momento posterior e assombrar os sócios como se fosse uma alma penada. Ou seja, volto àquela questão, é preciso que haja um desassombro, é preciso que haja uma franqueza, é preciso que haja enfim, uma prevenção do sócio para, diante daquela circunstância, saber qual o ponto fraco? Então, eu costumo dizer, Gilberto, que a discussão do contrato deve ser vista como uma oportunidade de, na teoria, ensaiar-se a sociedade que se terá no futuro. É como o namoro está para o casamento, a discussão do contrato está para a sociedade. Então, no namoro, que tipo de casa nós vamos ter quando casarmos? Quantos filhos o casal vai ter? Se vai viver em apartamento ou num condomínio? Da mesma forma que isso mitiga e antecipa as ansiedades que as pessoas têm diante dessa união que é tão importante, que é a união do casamento, quando se discute na sociedade qual o papel de cada sócio, quais os tipos de garantias que eu gostaria de ter, eu estou também mitigando e possibilitando uma visão de futuro, um ensaio para a sociedade que é um contrato assim, extremamente empenhativo. Bom, ainda falando um pouco mais aqui a respeito do Manual do Sócio, o livro que diz sobre tudo que você precisa saber antes de iniciar ou terminar uma sociedade, o importante também é isso, né? Muitas vezes o contrato de sociedade fala muito a respeito de como ela começa, mas como o senhor disse, não faz as simulações de problemas, de percalços e de como ela deve terminar. Exatamente. Porque, Gilberto, é preciso que se tenha em mente que terminar uma sociedade é muito complexo. Sob o ponto de vista contábil, é muito difícil que você efetivamente a termine, digamos, assim, de um mês para o outro. Ela terá que ficar, pelas normas tributárias, pelas normas contábeis, ela terá que ficar durante um período de tempo num limbo, e esse período de tempo é variável, pode ser de alguns anos, até que se possa dar baixa dessa figura, dessa entidade jurídica. Então veja, além de discutir as cláusulas específicas, e isso é muito importante, é preciso que se faça com muita franqueza, com muita ética,
é preciso que se analise se se trata de um caso mesmo de sociedade. Ou seja, se o contrato, o direito ele é tão dúctil, ele é tão rico em formas contratuais. Quer dizer, nós somos tributários de uma tradição milenar, seja do direito romano, seja de outras fontes, que nós podemos optar entre um sem número de contratos que são às vezes menos empenhativos. Então, por exemplo, para que eu tenha uma parceria com a sociedade, a fim de explorar economicamente um determinado produto, eu não preciso necessariamente ser sócio. Ser sócio. Eu posso ter um contrato de concessão de vendas com exclusividade. Se, por exemplo, eu tenho uma tecnologia que vai ser útil para o negócio que você tem, por hipótese, eu posso ter um contrato de transferência de tecnologia sem estar tão irmanado, tão ligado, tão vinculado à sorte daquela entidade que já tem uma história antes de mim. Percebe? Então, quando nós pegamos o barco no início da viagem, quando nós o pegamos no porto, é uma coisa. Então, eu posso discutir com o capitão do navio, por exemplo, qual será o rumo, quais serão as coordenadas, vamos navegar de dia, de noite, por esses mares, por aqueles mares. Ou seja, eu posso discutir as cláusulas sociais. Quando eu já entro a meio caminho, isso fica muito complicado. Por isso eu posso me valer do quê? De contratos, um contrato de franquia, por exemplo, um contrato possível, um contrato de representação comercial, contrato de concessão de vendas. Existe um sem número de contratos dos quais você poderá se valer. E fundamentalmente, imaginar, eu acho que para o sócio é fundamental, para aquele que pretende ser sócio, saber o porquê, questionar-se profundamente sobre o porquê ele está celebrando aquela sociedade. Às vezes, no desejo, no pretenso desejo de associar-se, está escondida uma fragilidade quanto ao enfrentamento de certas questões que deve ser feito sozinho, que deve ser feito, é um voo solo, mas como eu tenho receio de me lançar naquele voo solo e eu preciso de algum apoio, eu confundo as minhas necessidades psicológicas com necessidades econômicas e posteriormente eu vou pagar um preço por isso, não é? Muito bem. Numa futura sociedade, questionar, digamos assim, o sócio ao máximo, a capacidade dele realizar um negócio, de ele não gerar um problema futuro que venha de fora dessa sociedade, isso não é motivo para deixar ninguém melindrado, isso é importante fazer. Absolutamente, esse é um grande problema que eu enfrento, porque muitas vezes essa decisão de constituir a sociedade, ela é um pouco precipitada. Então tudo que aquele pretendente a sócio não quer é que você questione. Essa é uma situação que com a qual o advogado muitas vezes se depara. Ele é um portador não propriamente de más notícias. No livro até eu faço uma brincadeira. É como dizer àquele pretendente a Romeu que aquela Julieta, que hoje tem aquele perfil de sílfide, etc., pode, daqui a 20 anos, sofrer os efeitos de uma dieta mais calórica, por exemplo, e aqueles encantos físicos desaparecem. E a pergunta é, o que eu conversarei com a Julieta quando os seus encantos físicos desaparecerem? É claro que essa é uma analogia, uma brincadeira que eu faço, mas muito poucas vezes o sócio está disposto a ver algumas coisas que estão lá no futuro e que não são muito agradáveis. Então, por exemplo, quanto capital eu tenho que colocar? Se eu sou aquele que aporta uma determinada tecnologia que é importante para a empresa, se a sociedade amanhã termina, o que nós fazemos com aquela tecnologia? Fico eu com aquela tecnologia ou fica o meu sócio com aquela tecnologia? Ou, por exemplo, se há um sócio que tem um contato mais próximo com os clientes e o outro que tem uma atividade mais reclusa no escritório. É evidente que se terminar essa sociedade, aquele que tem uma proximidade aos clientes terá uma facilidade maior para se reestabelecer. Seria o caso de nós estabelecermos no contrato de saída alguma limitação, um tempo, uma quarentena, uma cláusula de aviso a esses clientes? Compreende? São questões delicadas que, na verdade, só quem já passou por isso, e nesse caso será o advogado, tem condições de discutir. E aí sim, o advogado deve estar assim, preparado para enfrentar uma certa resistência. Mas ao longo do tempo se adquire aquela experiência necessária para tratar com cuidado, né? E com uma certa sensibilidade desses problemas. Muitas vezes numa sociedade, um dos sócios pode querer partir para um outro tipo de vida, um outro tipo de negócio, deixar a sociedade e acabar abrindo espaço para uma terceira pessoa, para uma terceira entidade atuar
nessa sociedade? Como que deve ser tratada essa questão, por exemplo? Veja, Gilberto, em primeiro lugar, é preciso que se entenda que quando se coloca uma sociedade na torrente do mercado, no ambiente do mercado, está se criando um agente econômico que protagonizará uma série de relações. Relações de ordem trabalhista, relações de ordem produtiva, poderá ser responsável pelo abastecimento de algum produto de consumo necessário de uma sociedade, terá colaboradores. Portanto, é preciso ter muito cuidado, é preciso ter muito tirocínio, é preciso ser muito previdente. Em outras palavras, não se pode ser negligente no momento em que se coloca em curso, em marcha, esses elementos econômicos, esses fatores de produção que geram a empresa. Não é? Porque, normalmente, uma sociedade, o contrato social, ele dá origem a uma empresa. Então, esta é a primeira questão. Não se pode, embora até no jargão norte-americano se fala em venture, que é uma espécie de aventura, esta aventura é uma aventura responsável. Ela é uma aventura no sentido que nunca se sabe o que acontecerá, se serei ou não bem-sucedido. Mas é preciso que seja responsavelmente estabelecida a sociedade. Pois bem, feita esta análise, tem uma outra questão. Não é que eu constituo a sociedade hoje e tenho lucros amanhã. Eu preciso de um período de amadurecimento. Eu preciso de um período de maturação do processo produtivo. É preciso que aqueles valores econômicos, que aquela tecnologia, que aquele capital que eu investi, eles tenham tempo de girar e trazer um resultado. E esse resultado econômico, ele não será necessariamente distribuível, porque do resultado de uma determinada empreita, eu tenho, primeiro, a provisão dos fundos para cobrir os custos. Segundo lugar, pagar os salários. Terceiro lugar, provisão para imposto. Quarto lugar, uma reserva para o futuro. E quinto lugar, uma distribuição para os sócios. Então o sócio precisa entrar em contato com essa realidade. E é muito difícil que isso aconteça se ele não tem uma experiência prévia. Por isso que os povos semitas, por exemplo, os árabes, os judeus, etc., eles já vêm de casa com uma experiência, então aquilo já está no sangue. Mas muitas vezes a sociedade é uma alternativa para aquele que era um funcionário público, para aquele que era um profissional liberal, por exemplo. Então este é o segundo cuidado que tem que se ter. E eu falo antes desses dois cuidados por quê? Porque quando eu quero me retirar, eu tenho que ter em mente que uma coisa é eu sair do negócio, outra coisa é eu receber os meus haveres. Eu retirar do negócio aquilo que eu coloquei no primeiro momento. Ou maior pelo resultado da empreita, ou menor, porque aquilo foi consumido pelos prejuízos. Então é preciso também que o sócio tenha em mente que uma coisa é retirar-se, outra coisa é apurar os seus haveres. E aí a necessidade de que cada uma dessas situações seja bem analisada. Porque, por exemplo, uma sociedade de 50 a 50, ou 51 a 49, se eu me retiro, sou um sócio minoritário, imaginemos, e levo 49% do capital ou dos resultados, é óbvio que muito dificilmente aquela sociedade, que foi cuidadosamente planejada, ela vai continuar existindo com o que sobrou. Não é? Mas, entre mentes, eu tenho o quê? Eu tenho toda uma coletividade sendo abastecida, eu tenho funcionários, eu tenho colaboradores, eu tenho trabalhadores, eu tenho impostos a pagar. Eu acho que dá para perceber a complexidade da questão. Okay. Veja, não se trata de nada assim impossível e nem o meu objetivo é que as pessoas se desestimulem. Mas é preciso que se entenda que o empreender, ele envolve como... Ora, leva-se 5 anos para se formar como advogado, 6 como médico. É preciso também que se prepare, que as pessoas se preparem para... Uma linha do tempo para essa sociedade. Exato, e para que eu, como sócio, também me acostume a tudo aquilo. Então, começo, meio, um possível fim, mesmo que ele não venha acontecer. Exatamente. Bom, no final das contas, o importante para uma boa sociedade é um bom contato que estabeleça o que acontece com as partes durante toda essa sociedade. Veja, sim, o contrato é fundamental, mas nós não podemos ter a ilusão de que uma abordagem tecnicista, normativista, que um furor regulatório vai resolver os problemas. Eu diria a você, Gilberto, que o que resolve é a preparação do indivíduo, é o autoconhecimento, é a honesta intenção, é a honesta disposição de questionar-se
e buscar o melhor caminho. Porque, veja, é uma velha máxima dos sábios racídicos do judaísmo que dizem o seguinte: errar não é bom, mas como é que se chega ao acerto? Como é que se adquire a experiência? Através dos erros. Portanto, nós temos que cuidar para que estes erros, eles nos levem, no longo prazo, a um acerto fundamental. E eles acontecerão ao longo do caminho. Então, o contrato é uma oportunidade prévia que eu tenho, a discussão do contrato, para antecipar certas coisas, para ensaiar certas coisas. Mas eu tenho certeza que, fundamentalmente, o profissional que souber despertar naquele candidato a sócio a sede do autoconhecimento, ele será bem sucedido com um bom contrato ou com um contrato que não seja tecnicamente tão alisado, mas que prepara a parte para a empreita societária.